Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de fevereiro de 2024 do fundo Iridium Recebíveis Imobiliários, é o IRDM11 Fundo Decri, né, que também basicamente é um fundo de fundos também, né, tem muitos fundos imobiliários em sua carteira, então a gente vai ver a performance dele no mês de fevereiro, tá? O fundo ainda não anunciou os proventos de março, anuncia só no sétimo dia útil, então só na semana que vem vai anunciar os seus proventos, tá? Então a gente vai ver como é que foi essa performance nesse mês de fevereiro, né? E a expectativa aí para março, tá? Então fique conosco aí se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreva aí no canal, tá bom? É tudo de graça e você ajuda muito a gente aqui no canal, então deixa o seu like, ative as notificações para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal e também vou deixar na descrição do vídeo esse relatório gerencial e também o link do nosso grupo do Telegram, grupo aberto, que você pode conversar com outros investidores, inclusive também comigo lá, tá bom? Então, vamos lá então, falar aqui do Iridium Recebíveis, fundo que inclusive eu tenho em carteira há mais de 3 anos, tá? É um fundo muito grande, aí, um dos maiores do mercado brasileiro, tá? O fundo que tem como objetivo investir em CRIs, tá? Mas também tem outros ativos aí que ele pode complementarmente, como está dito aqui, investir LCIs, né, para renda fixa, FIIs, né, LIGs, CEPACs, mas basicamente hoje ele investe mais aí em CRIs e em FIIs, tem uma carteira bem robusta aí de fundos imobiliários, tá? Para investidores em geral, o fundo, né? Então o fundo é para todo tipo de investidor. Início dele foi lá em março de 2018, então nesse mês, último mês de março, fez 6 anos de mercado. Quem administra é a BTG Pactual e quem gere o fundo é a Iridium Gestão de Recursos, que dá o nome do fundo, né? O que é o que realmente toca aí o fundo, é o gestor, né? E também as taxas de administração e gestão somam 1% ao ano, que já vem apropriado mensalmente nos seus resultados, né? Os resultados distribuídos já conta ali com essa despesa, né? E ele anuncia, então, no sétimo dia útil e do mês subsequente, a que ele faz referência, e paga no 12º dia útil, 2 dias úteis depois do que a maioria dos fundos normalmente, né, que anunciam no quinto dia útil ou no último dia útil do mês. Bom, vamos lá falar aqui o que a gestão comentou sobre o mês, né? Então, no mês de fevereiro, o fundo distribuiu 78 centavos, né, que deu mais de 1% de dividendo no mês, tá? Que o fundo está aí girando em torno de R$ 74 e R$ 77 reais no mercado. Então vem pagando aí mais de 1% já há algum tempo. É um dos fundos que pegou um resquício ali daquelas inadimplências que afundou aí o HCTR, o VSLH, o TORD 11 e também parte do DEVA 11. O fundo tinha ali um percentual baixo, mas tinha daquelas empresas, né, em torno de 5%, mas praticamente o fundo praticamente não foi atingido, né? A queda nos rendimentos se deu por conta mais aí também da queda do IPCA, né? E o que o fundo tem essa, essa indexação principal aí na sua carteira, tá? Então, e ele também tem participações consideráveis na carteira de fundos de fundos imobiliários do DEVA 11, do HCTR 11, na época do auge, né? Lá, desde que eu acompanho o RDM 11, ele tem esses fundos em carteira. Eu acompanho desde 2020 e já tinha os fundos em carteira, né? E os fundos ali 2020, 2021 e 2022 bombavam no dividendo. Então eram fundos muito caros na época, se negociava acima do valor patrimonial, tá? Isso eu estou comentando porque no relatório que eu botei aqui algum mês passado aí, né, um dos nossos amigos aí do canal até criticou a gestão, né, que tinha esses fundos em carteira, mas os fundos que estão na carteira aqui do Iridium 11 que tem hoje problema, são fundos que ele tem desde 2020, 2019 em carteira, né? Então não se dá para adivinhar tal situação que ocorreu somente em 2023. Bom, vamos lá então. O rendimento distribuído foi de 78 centavos, que deu aí um comparativo com o CDI bruto de 130% dele, né, do CDI. O fundo teve um resultado de 82 centavos, então fez uma retenção de novamente aí de 4 centavos por cota. Essa retenção que o fundo tem feito já está ali acumulada em 13 centavos por cota.
Lembrando que isso não é caixa, né, é o resultado do fundo, né, que ele tem tido aí dos últimos meses, que ele não distribui, tá? O caixa do fundo é muito mais do que 13 centavos por cota. Se você quer saber, né, todos os meses eles postam ali aqueles informes mensais, que a gente fez uma análise financeira aí no ano passado desses informes mensais, e ali você tem a questão da disponibilidade do fundo, dos disponíveis, né, e você pode ver o quanto ele tem em caixa. Bom, ele fala aqui sobre IPCA, bem que está favorável ao fundo na relação, que ele tem aumentado, né, nos últimos meses. Inclusive a prévia de fevereiro foi de 78 centavos, né? A prévia é sempre aquele IPCA medido ali no meio do mês, né? Que dá uma prévia para o IPCA realmente que é publicado no início do mês seguinte, né? Então, o fundo está praticamente se beneficiando com relação a esse IPCA um pouco mais elevado, que pode aumentar ali a correção monetária e os juros também dos CRIs, tá? Então a correção monetária principalmente fica favorável ao fundo, né? Essa correção e acaba aumentando os dividendos. Tá claro que IPCA nunca é favorável numa economia, né? O IPCA alto, na verdade, nunca é favorável porque aumenta também o preço dos produtos, né? E acaba que os preços aumentam muito mais do que aquilo que os investimentos nos retornam de correção. Bom, aqui a gente verifica também que o fundo falou a respeito do do CDI também, né, que vem caindo. A expectativa do mercado é que chegue no final de 2024 a uma taxa de juros de 9%, que pode aí então dar uma corrida maior para quem está com muitos fundos atrelados ao CDI. Pode ser que os fundos atrelados ao IPCA possa ter uma valorização no mercado aí para os próximos meses, considerando essa queda do CDI, que é a queda da Selic, né? Já que o CDI é atrelado a ela. Bom, vendo aqui os rendimentos dos últimos 12 meses, a gente verifica, né? Pela cota patrimonial, o fundo tem distribuído em média ali 80, 85 centavos por cota. Na verdade, no percentual, né? No percentual a valor patrimonial, o fundo tem distribuído em torno de 0,85 a 0,90 em média nos últimos meses, mas pela cota de mercado, o fundo praticamente quase todos os meses, né, distribuiu acima de 1%. Então, pela cota de mercado, o fundo está tendo um rendimento bem acima de muitos outros fundos aí. Tá? A cota patrimonial atualmente fechou fevereiro, né, a R$ 87,53, ele sendo negociado em torno de R$ 76 no mercado, então um pouco aí, um pouco mais de 10% abaixo do valor patrimonial, valor de mercado. Em fevereiro encerrou a 74,89, né? Peguei também algumas cotas agora em fevereiro. Também tinha pego algumas cotas aqui em novembro, quando ele caiu ali para próximo a 72, né? Atualmente, então, aí o Iridium é a minha maior posição dos fundos de CRI que eu tenho em carteira, dos fundos imobiliários que eu tenho em carteira. O IRDM é uma das principais posições já há algum tempo. Bom, aqui é a carteira do fundo, uma carteira bem elevada, tá? A maior posição que o fundo tem na carteira de CRI é 2,73%. Aqui no CRI Evolua, esse aqui é um fundo soberano, né? Que ele investe então parte dos recursos no Tesouro, então 110 milhões investidos aí provavelmente no Tesouro Direto, né? Vamos dizer assim, ou semelhante, né? E a carteira de CRI, então, a maior posição é 2,73% do patrimônio, 86 milhões de reais investido no CRI Evolua, CRI de geração de energia. E ele tem toda essa carteira, então, aqui, né? Algumas repetições, claro, então, mas não deixa de ser uma carteira bem diversificada. Tem mais aqui de 2,4 bilhões de reais investidos em CRI, né? De vários segmentos, de várias empresas, tá? A carteira de fundo imobiliário que tem uma característica de renda fixa, né? Também ele tem uma participação de quase 100 milhões de reais em CRIs que normalmente a gente não tem acesso, né? Não tem ali, o investidor normal não tem acesso, só os institucionais ou de repente os qualificados, né? Os profissionais. E na carteira de fundo, que a maioria aqui todos têm acesso, né? O fundo então tem uma carteira também bem robusta de mais de 600 milhões de reais. Então fundos aqui que a gente conhece e que eu citei lá em cima. O DEVA 11 tem uma participação bem alta,
mas em relação ao PL é apenas 1,84%, né? Tem aqui também fundos bons, igual o Tegar11, né? Um fundo de varejo SPVJ, tem o HCTR11 também, tem o TORD11, tem o VSLH11, tem o XPPR11, então também tem algumas, o OLG11 também, que há vários meses aí, quase até há anos, está sofrendo com relação à vacância do imóvel, que está desde 2021 vago, se eu não me engano, eu não tenho acompanhado mais ele, mas a maioria dos fundos são fundos aí que segue a vida, né? Segue aí pagando bons proventos, proventos regulares, mas tem também fundos ruins aqui que, na verdade, quando ele pegou, os fundos estavam bombando, pagando proventos excepcionais, né? E somente em 2023 que deu esse problema de inadimplência que atingiu diretamente esses 4 fundos aqui que eu citei, HCTR, DEVA, VSLH e TORD 11 e o XPPR 11 que vem sofrendo aí com os imóveis de Barueri e a vacância que estão neles. Tá? O fundo então tem quase 3,2 bilhões investidos nesses 3 tipos de investimento. O principal é o CRI, né, que hoje o fundo tem 74% investido em CRI, 19% investido em fundo imobiliário, né, para aqueles que a gente citou agora, em caixa tem 3,5% e 3% em FII de característica de renda fixa. Tá? Então, o fundo, pegando a distribuição para o setor, principal são os FIIs, quase 20%, mas pegando os segmentos lá dos CRIs, né, principal é a geração de energia, quase 15% alocado nessa área de geração de energia. IPCA é o principal indexador, ó, 60 e quase 65%. Fundos imobiliários aqui está somados, né, dentro do indexador, mas não deveria, mas está. 19,2% e CDI quase 10%. O restante, pequenas taxas aqui do CDI percentual, do IGPM, do pré-fixado e do GPDI. Então, o principal atualmente hoje é o IPCA, 64% da carteira indexada ao IPCA. Aqui ele conta das perspectivas, né, de mercado. Então, depois dá uma lida aí com relação à questão aí da nova regulamentação, né, das ofertas públicas, de CRI principalmente, né? Então tem algumas regras que mudaram em relação à emissão de CRI e até de oferta pública também de fundos. Então fique ligado aqui do que a gestão está mencionando. Nas movimentações do mês, o fundo então fez algumas movimentações em relação à carteira de CRI, não fez movimentações ali na carteira de FI, não sei, vamos ver mais para baixo, mas aqui segue as operações de CRI. O fundo então comprou mais do que vendeu, né? Então comprou aqui quase mais de 50 milhões de reais em CRI e vendeu somente o Vitacom, né? Vendeu apenas 30 mil reais, pode ser que tenha até uma liquidação antecipada, né? Eventos aqui adicionais, então tem os CRI Pernambuco, CRI Crapem, Caprem, né? 2, 3 e 4. Então tem aí dívidas em relação a financiamento da construção e empreendimento. A conclusão desses projetos inicia-se os repasses financeiros, né? Então, em fevereiro, o montante amortizado dessas operações somou 5,7 milhões de reais. Então, o fundo recebeu esse valor da amortização desses CRIs, né? Então, o projeto já finalizando, na verdade, né? Vitacom 4, outro aí é amortização em 1 milhão de reais, outro o Vila Jardim 1 e 2, então tem outras amortizações acontecendo. E também tem inadimplência aqui, ó. O Eco 2 teve a inadimplência durante o mês, então está sendo monitorado aí com relação a essas negociações e o JKVNC está em dia, né, dos valores. O que fala aqui que os seus pagamentos programados há mais de 3 meses e com isso removido do quadro de monitoramento, isso aqui resolvido, então a questão da inadimplência. E o FII HGRS11 foi integralmente amortizado, né? Então o fundo foi amortizado, ou seja, foi encerrado e aí então o fundo recebeu parte de que lhe cabia. E no acompanhamento das operações, aqueles fundos problemáticos, né, que atingiram aqueles fundos que eu falei lá em cima, está aqui no monitoramento, tá aí, as negociações ocorreram no ano passado, né, teve algumas reestruturações e carências concedidas. Então a gente tem aqui alguns que faz parte daquele
do DEVA 11, né, que também está com essas mesmas condições aqui de carência até julho, né, pagando parte da amortização, e tem outros aqui que o fundo tem acompanhado, tem monitorado, que aí está com algum tipo de inadimplência, né, ou algum tipo de problema em relação à falência ou algo parecido. Então depois tu pode dar uma lida em relação a essas operações, tá? E dentro da demonstração de resultado mensal, a gente verifica aqui que o fundo teve praticamente receitas a nível de caixa, né, um pouco maior do que as receitas de janeiro, né, 1 milhão a mais aqui que a gente verifica nas receitas. O SCRIS foi de 25,3 milhões, teve correção aqui de 8,7, foi o que praticamente aumentou a receita do fundo no mês, tá? E dentro dos FIIs, teve ali tudo dentro da expectativa, um prejuízozinho aqui de negociações de R$ 404 mil e o rendimento de caixa foi de 776 mil, despesas de 2,5 milhões. O resultado de caixa foi aí 1,2 milhão a mais do que o mês anterior, 29,7 milhões de reais, né? E mais para baixo a gente verifica aqui que o fundo então distribuiu 28,4, fez um acumulado aí de 1,3 milhões, então está com um acumulado aí, como ele falou lá, em torno de 13 centavos por cota, né? E aí tem tido essa estratégia para qualquer tipo de inadimplência que ocorrer, o fundo praticamente ali está coberto e procurar aí fazer uma distribuição um pouco mais linearizada também para poder o valor de cota de mercado, né, não ter um impacto tão relevante. Bom, então é isso aí. Aqui tem outras informações aqui de outras operações que o fundo, que a gestora faz, tá? Esse então é o relatório. O fundo está se beneficiando então aí nos seus resultados, principalmente pela alta do IPCA, uma leve alta, né, do IPCA nesses últimos meses, né? E tem melhorado aí a questão da distribuição, né? Tem mais pelo valor de mercado, né, que está ali estabilizado na média de R$ 75, está até interessante aí entrar no fundo, porque, na minha opinião, com a queda da Selic, né, além da migração da renda fixa para a renda variável, que muitos fazem, inclusive investidores institucionais têm essa movimentação, né, a corrida pelos fundos de crédito indexados ao IPCA vai ser um pouco maior, porque a gente verificou que numa Selic baixa, o CDI baixo, os CRIs vinculados, indexados ao IPCA, eram CRIs fundos mais valorizados no mercado. Então, a tendência é que os fundos que têm menos risco de inadimplência aí, ou que não têm essa questão da inadimplência mais, né, historicamente, se valorizem mais no mercado para os próximos meses, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do Iridium Recebíveis Imobiliários. Qual o percentual da sua carteira hoje? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.